Vamos falar sobre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, começando por Corinthians e Flamengo, 1-1, jogo bom, hein? Especialmente no primeiro tempo, bastante emoção. Paquetá ali aproveitou, né, a saída ruim do Hugo Souza, saiu mal o Hugo e o Paquetá fez 1-0 para o Flamengo com 3 minutos de jogo. Mas é interessante, o Corinthians não sentiu a bronca. Não, foi pra cima mesmo. 1-1, Yuri Alberto marcou com um bonito passe do Memphis Depay. Linda jogada antes, o Matheus Bidu também. Foi um belo gol do Corinthians, o gol do empate. O Yuri chegou a 80 gols pelo Timão e igualou o craque Neto. Agora os dois estão na 25ª posição como artilheiros do Coringão. O Memphis saiu de campo machucado, né? Vamos ver aí a lesão. Tem data FIFA para o Memphis também. A Holanda tem amistoso e ele é peça fundamental nesse time da Holanda. Então vamos ver aí o que sai da lesão do Memphis. E lembrando que a gente está aí há poucos dias, 81 dias da Copa do Mundo. E ele é um jogador importantíssimo para a seleção da Holanda. Bom, aí teve uma defesaça do Hugo Souza também, a defesaça do Rossi, um voleio maravilhoso do Arrascaeta. Como é bonito esse tipo de lance, né? Para mim o tipo de gol mais bonito é o de voleio mesmo. Vocês gostam? E aí teve expulsão, polêmica com a arbitragem, né? O pessoal ficou na bronca com a arbitragem, exposto pênalti no André. Enfim, aí uma suposta cotovelada também. Foi aí um jogo bem quente, né? Interrompeu aí a sequência de vitórias bem boa do Flamengo, né? Vinha de 4 vitórias seguidas no Brasileirão. E o Corinthians aí precisando se reencontrar no campeonato. Virando para cá, próximo jogo, Vasco 2-1 no Grêmio, Vascão 2-1 no Grêmio. Como tá bem o Vasco desde a chegada do Renato Gaúcho. Baita trabalho do técnico Renato Gaúcho no Vasco. Com ele o Vasco já conquistou 10 pontos dos 12 disputados. Impressionante. Tem uma torcida que merece um título. É a torcida do Vasco. Ô, torcida legal, guerreira. Olha, dias de luta e dias de glória. Dias de luta, dias de luta, dias de luta. Cadê os dias de glória, né? Mas enfim, tá numa toada aí muito legal o Vasco, sob comando do Renato Gaúcho. Cruzeiro e Santos, 0-0. Cruzeiro anunciou o técnico Arthur Jorge no comando aí da Raposa. O Santos reclamou da arbitragem também, de um lance aí de impedimento, mas aí ficou, o Santos estava sem Neymar, sem Gabigol. Então bem complicada a situação do Cruzeiro, continua sem vitória no Brasileirão. Tá na lanterna do campeonato, daqui a pouquinho a gente dá uma olhada também na tabela do Brasileirão, a torcida protestou, tá brava pra caramba, mas assim, 8 rodadas já do Brasileirão sem nenhuma vitória, é preocupante. O clássico paranaense, Atlético Paranaense e Coritiba, 2-0 pro Furacão. O Furacão também tá embalado, tá numa fase bem boa, é o clássico de número 400 e o encontro dos rivais depois de 3 anos, de 3 temporadas aí com os times fora da elite. Então a gente voltou aí, depois de 3 temporadas, a ter esse clássico super tradicional aí também no Brasileirão desse ano. 2-0 Furacão. Furacão embalado também, o Coritiba tá bem, mas o Atlético Paranaense tá colando ali no pessoal, no pelotão de cima da tabela. Remo, 4-1 no Bahia, caiu o último invicto do Brasileirão, era o Bahia. Perdeu de goleada para o Remo. O Remo tá lá embaixo na tabela, mas venceu e bem o Bahia. É a primeira vitória depois de 32 anos na Série A do time do Remo. Impressionante, né? Inter também aí esboçando uma reação no Brasileirão, 2-0 na Chapecoense. Segunda vitória no Brasileirão do Colorado. Mercado e Alan Patrick marcou de pênalti. Boa vitória aí do Inter contra a Chapecoense. Vitória 1-0 no Mirassol. Ei, Mirassol, tá? Desde o Paulistão aí, né, na remontada aí do time, perdeu muito jogador, o Mirassol, que foi uma das grandes surpresas, né, destaques da temporada passada. Esse ano tá complicado aí, foi complicado no Paulistão e agora no Brasileirão também pinta o mesmo cenário. E aí a gente vai para os jogos do sábado. O Bragantino perdeu para o Botafogo em casa, 2-1. O técnico do Botafogo, mesmo com a vitória, acabou demitido, Martim Anselmi. Depois de 18 jogos, foram 7 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Tá aí então, e o Bragantino são 6 jogos sem vitória.
Tinha até virado, mas aí teve um gol anulado, um gol polêmico, mesmo assim deu fogão, 2-1 no Bragantino. O Fluminense, que também tá muito bem no campeonato, tem um ótimo time. Esse Fluminense aí corre por fora aí entre Palmeiras e Flamengo, que a gente fica aí sempre, os dois times candidatos ao título. Esse Fluminense desse ano tá forte pra caramba. 1-0 no Atlético Mineiro, gol do Castilho no primeiro tempo. Muito bem. Bela vitória aí, mas uma boa vitória do Fluminense. O Fluminense pega o Corinthians pós-data FIFA. E aí, para fechar, o Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras. São Paulo de volta ao Morumbis, depois de uma sequência aí de shows, né? Agora o Morumbis voltando a ser palco de jogo de futebol. Mas foi uma boa vitória do Palmeiras, fora de casa, 1-0. Abriu vantagem na liderança o Palmeiras. E o John Arias, que foi assim, o gol do Palmeiras foi muito bonito. A jogada toda, o pique que o John Arias dá. A limpada que ele dá no lance e o gol dele aos 6 minutos, um golaço, jogada toda muito, muito, muito bonita. E aí no fim do jogo uma declaração do Caleri aí, né, falando que o São Paulo jogou melhor, talvez até com uma certa ironia, mas assim, o São Paulo teve mais posse de bola, mas não foi efetivo, não criou aí boas oportunidades ou grandes oportunidades para tentar um empate ou quem sabe até a virada, né? São Paulo com volume de jogo, mas sem grandes emoções. Um jejum de vitórias no Clássico, virou aí um tabu para o São Paulo mesmo, 12 jogos sem vencer o Choque Rei. A última vitória foi em 2023, nas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, acho que até aqui, né, tem uma coincidência super bacana. Até aqui no Brasileirão foram 7 jogos entre paulistas e cariocas, todos placar 2-1. E aí são 5 vitórias para os times paulistas e 2 vitórias para os times cariocas, aí esse duelo nesse eixo Rio-São Paulo. Mas bem interessante, uma baita coincidência, todos os placares entre paulistas e cariocas, 2-1. Vamos dar uma olhada na tabela aqui, dá para colocar a artezinha. Palmeiras está na liderança, está na ponta, aí vem São Paulo, Fluminense, como eu falei do Fluminense, Flamengo fechando o G4. Aí vem Bahia, Atlético Paranaense na 6ª posição, Coritiba, também tá aí mais para a parte de cima da tabela, Grêmio, Vasco, Vitória, Corinthians na 11ª posição, Inter, Atlético Mineiro, Bragantino, Chapecoense, Santos na 16ª posição. E aí no Z4, na temida zona de rebaixamento, temos Botafogo, Mirassol, Remo e Cruzeiro. Vamos ver aí quem que o Botafogo vai anunciar como novo técnico. Se vai optar por um técnico nacional ou um técnico estrangeiro. É isso, me conta aí para vocês qual o destaque aí de vocês da rodada.